E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre noções de filogenética. Eu espero que vocês estejam antenados comigo. Eu sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2, o capítulo é o 16, do segundo ano único do Colégio Alternativa. A aula é a aula 13. E dando continuidade aos nossos conteúdos sobre evolução, nós entramos no contexto dentro da vida na Terra. E se nós pegássemos o momento exato do surgimento da vida na Terra e colocássemos distribuído em um calendário de 12 meses, essa imagem seria o resultado do princípio de geração do planeta Terra até o surgimento da vida e a chegada nos dias atuais, né, nos dias no que temos hoje de vida no nosso planeta Terra. Quem teve essa ideia inicialmente, quem primeiro sugeriu, foi esse calendário universal, né, para dividir a questão da idade do universo e do surgimento da vida na Terra, foi um pesquisador famoso conhecido como Carl Sagan. Né? Ele sugeriu que dentro da idade do universo eu dividisse os 365 dias do ano para os 4,6 bilhões que a Terra possui. Né? E olha aí, ele chegou a essa conclusão que cada segundo equivale a cerca de 434 anos e 5 meses. Né? Ele fez um cálculo elaborado onde ele chegou a essa conclusão. E olha que questão interessante que Sagan chegou, até onde Sagan ele chegou. Né? Ele fala aí que cada minuto tem cerca de 30 mil anos e cada hora tem cerca de 1,6 milhões de anos, onde cada dia vai corresponder a 38 milhões de anos. E, consequentemente, a cada mês, 1,1 bilhão de anos. Né? Então, ele divide isso em 12 meses e aí ele sequencia nesse ponto exato, né, as questões voltadas ao surgimento desses primeiros organismos. Claro que em janeiro ele fala da questão do Big Bang, né, fevereiro um tempo estacionário, as moléculas começam a se organizar. Em março, né, o universo começa a tomar forma. Em abril a gente tem a geração das galáxias, né, e das nebulosas, claro. Até julho, né, quando essas organizações elas começam realmente a se definir dentro do contexto do mês de agosto, onde surge o Sol e os planetas começam a tomar forma. Né? E aí a gente tem várias situações envolvendo o universo no mês de setembro, que envolvem, claro, o surgimento de diversos aspectos do universo aí. Em outubro, um período estacionário, e em novembro, lá na Terra, os primeiros, né, organismos multicelulares, já em novembro. Né? No mês de dezembro, a vida teria origem, né, ainda em novembro, né, e a gente vê que mais ou menos lá para o 15º dia do mês de dezembro, a gente entraria na explosão do pré-cambriano. Ou seja, de novembro até o dia 15, nós temos aquele período que nós conhecemos, que já falamos lá atrás, chamado de pré-cambriano. E esse período pré-cambriano, nesse período eu tenho o surgimento de diversas espécies. Né? E essas espécies elas vão se diferenciar, elas vão se formar, e a partir da filogenia a gente vai percebendo o estudo avançado desses grupos, né? Esses grupos, na verdade, assumindo novas características, novos desempenhos genéticos, novas estruturas e tudo mais, até que em 17 a gente entra na emergência dos primeiros vertebrados. O que ele quer dizer com isso? Quando Sagan fala sobre essa questão da emergência dos primeiros vertebrados, é que provavelmente os primeiros organismos vertebrados começam a surgir dentro desse calendário no dia 17. Né? E aí a gente tem também o surgimento das plantas no dia 18, logo em seguida. Ou seja, né, há mais ou menos, deixa eu só lembrar aqui, tá? Há mais ou menos 38 milhões de anos logo após o surgimento dos primeiros vertebrados. Tá? Dia 19 a gente entra no período estacionário e aí, dia 20, os primeiros animais terrestres começam a assumir, claro, esse ambiente. Em consequência, no dia 21 nós temos também o surgimento dos primeiros insetos, né? A variação com relação aos primeiros grupos de insetos surgindo aí. Lá para o dia 24, os primeiros dinossauros vão aparecer.
Em 25, os primeiros mamíferos, né, os primeiros ancestrais dos mamíferos são originados. Em 27, mais ou menos, aí a gente tem o surgimento do Archaeopteryx, que é quando a gente começa a perceber esse grupo transitório entre répteis e aves, né, que na verdade a gente sabe que logo que aves na verdade está dentro do grupo dos répteis. E no dia 29 a gente tem aí o desaparecimento dos grandes répteis, né, dos dinossauros. No dia 31 de dezembro, nós teríamos os eventos que deram origem aos primeiros ancestrais humanos, né, os primeiros gorilas, os primeiros macacos. Eles vão se especializando, se especiando, desculpe. E aí, a partir do processo de especiação, eu tenho as ramificações, né? Surge a 9, mais ou menos entre 10 e 15 e 9 e 24, o primeiro ancestral humano, né? Lá para mais ou menos 10 e 48, surgiria o Homo erectus, né? Ele apareceria, e de 11,54 a gente teria as primeiras modificações modernas na estrutura humana, né? Em 11,59 a gente tem a invenção da escrita, 11,59 e 45, né, na verdade, e entre 11,59 e 50 surgiriam as primeiras pirâmides do Egito. No último segundo, né, lá, ó, o último segundo após a meia-noite, nós teríamos a viagem de Cristóvão Colombo. Então perceba, dentro do contexto da escala de tempo dividido nesse calendário, o quanto tempo nós já tivemos até um determinado momento, né? E se você estiver perguntando a duração média de vida do ser humano, a gente tem entre 70 e aproximadamente 80, né? O que duraria 0,16 segundos dentro dessa escala cósmica construída por Carl Sagan. E olha lá, esse calendário ele vai funcionar dessa forma. Imagine que um calendário normal que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E aí a gente cria uma linha cronológica dentro do contexto dos meses, tá? E agora a gente pode supor que esse calendário vai representar a história inteira do universo, onde o primeiro dia, a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, 1 milésimo de segundo seria o Big Bang. E, claro, aquela explosão que deu origem a tudo, como eu já tinha falado lá na explicação do calendário. De outro lado, quando for 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 59 milésimos, nós estaríamos no momento atual. Pode perceber aí, ó. Eu tenho 3,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos de surgimento da Terra, 2,2 bilhões de anos, eu tenho o surgimento das primeiras bactérias, em seguida plantas, em seguida dinossauros, em seguida seres humanos, né? Para vocês terem ideia, 4 milhões de anos atrás, tá? Aí eu coloquei também uma imagem interessante sobre essas ideias que nós teríamos acerca da fauna da época, né? Lá quando surgem os primeiros organismos com o corpo seccionado, com o corpo dividido, que a gente chama de metamerizado. Esses aí são chamados trilobitas, tá? Esses organismos vocês estão vendo aí embaixo, e eles têm esse corpo totalmente articulado, que provavelmente isso foi uma inovação quando se refere ao fato de que essa característica ela se perpetua até os dias atuais. Por exemplo, nós temos os metâmeros, né, bem divididos, na verdade, bem unidos no nosso corpo, mas isso é o que dá a segmentação do nosso corpo aí, tá? E olha lá. E agora a gente adentra o conceito de filogenia, né? Para que esses indivíduos tenham surgido, eles vieram a partir de outros indivíduos, que vieram a partir de outros indivíduos, e assim sucessivamente. E que, consequentemente, deram origem aos demais indivíduos que vieram, né? Aí na sobreposição das épocas, né, do tempo. A biodiversidade ela vai ser explicada por essa ciência que é conhecida como filogenética, que estuda o traçado evolutivo dentro do contexto das espécies. Os cientistas criaram um sistema eficiente que organiza os organismos, né, que organiza os seres vivos existentes e aqueles que já deixaram de existir dentro de um contexto onde onde pode ser traçada, na verdade, uma história evolutiva a partir do primeiro indivíduo, né, aquele que apresentou a primeira característica de ser vivo, até os indivíduos atuais, né? E nesses sistemas, essa história evolutiva ela vai ser traçada a partir das relações entre ancestrais e descendentes, ou seja, aqueles que vieram antes e aqueles que descenderam desses ancestrais. Essas informações aí tiveram como base para a criação dessas árvores que nós estamos vendo aí, né? A classificação dos seres vivos que nós dispomos atualmente. E essa filogenética, ela preocupa-se com a descendência de um organismo e sempre do seu ancestral comum,
né? As árvores filogenéticas vão ser essas estruturas que eu coloquei, e elas vão ter a disposição revelada entre a época de surgimento dos indivíduos e o parentesco evolutivo entre eles. Ou seja, um ancestral que provavelmente deu origem a outro organismo e que, consequentemente, esse outro organismo originou o próximo organismo, ou então um ancestral que originou dois organismos em processo de dicotomia, divisões em Y, né? Como a gente pode ver aí nesse esquema, né, abaixo, ou até mesmo esse esquema na forma mais quadriculada aí, tá? A gente pode perceber que o ancestral sempre vai estar alocado nas pontas, né? Cada ancestral vai estar alocado em sua ponta, e cada ancestral vai ramificar dicotomicamente, originando dois grupos, né? Ou mais, às vezes até, isso pode variar também, tá? Aí a gente pode ver a disposição da árvore filogenética, né? E nessa disposição da árvore filogenética a gente encontra, claro, os nós acima, onde eu tenho A, B, C, onde cada nó vai ser interpretado como um grupo, né? E aí as regiões que são chamadas de raiz, ou seja, os pontos de intersecções entre os eixos, né? Onde nessa raiz eu tenho um ancestral que ali, por exemplo, né, na raiz ali, que logo ramificando para o C, ali foi o ancestral que deu origem àquele indivíduo do grupo C e, consequentemente, também originou o ancestral que originaria o grupo D, ou B e A, né? A gente tem uma divisão dicotômica ali interessante, tá? A gente vai compreendendo esses processos de entendimento da filogenia conforme a gente for vendo cada slide. Olha lá. Primeiramente, a gente tem que entender como funcionam os mecanismos de surgimento de novos indivíduos. O primeiro deles é a anagênese, né? Onde a gente vai perceber que ocorre a modificação do caráter dentro de uma população ao longo de um espaço de tempo, né? E essa modificação desse caráter vai levar a um processo conhecido como microevolução, né? Nesse processo, uma característica vai ser substituída por outra, e isso vai acarretar a evolução dentro do contexto da espécie, né? Cada espécie evolui a partir de seu ancestral. Os eventos que vão desencadear uma anagênese podem ser considerados a mutação, que na verdade vai surgir modificando o caráter genético, mas automaticamente pode alterar o contexto fenotípico. A recombinação gênica também entra dentro desse contexto da anagênese, onde essa recombinação gênica ela pode estar associada ao crossing over, ou então a soma dos gametas, onde eu tenho o gameta masculino e feminino portando metade do DNA de cada um, e aí essa associação vai levar ao surgimento de um novo grupo, né, um novo indivíduo que vai originar o grupo, ou então pelo processo de seleção natural, né? Aqueles que são aptos permanecem, aqueles que não são aptos são removidos. E aí a gente sabe que não existe organismo mais evoluído que outro, mas sim organismo mais adaptado que outro, né? E a complexidade de um organismo não fala diretamente sobre o seu processo evolutivo, tá? Ao fim do processo haverá aí uma espécie com duas variações. Logo, não houve alteração da biodiversidade e as mudanças ocorridas vão limitar só dentro da espécie. Ou seja, eu posso perceber a variação das características dentro do contexto da espécie, né? Uma característica que se modifica e não necessariamente pode alterar a espécie. Isso é anagênese, né? Esse contexto da modificação ocorre e obrigatoriamente, assim, ele não precisa obrigatoriamente ramificar dando origem a duas espécies, mas a anagênese é um mecanismo para que aconteça o processo de divisão, ou seja, para que ocorra a dicotomia, a separação. Com o passar do tempo, aquela característica vai se tornando mais evidente, né? E aí, posteriormente, ela pode dar origem ao próximo processo que nós vamos ver aí, que é a cladogênese, tá? Mas antes disso, vamos entender um pouquinho dessa anagênese. Um detalhe, ela sempre será linear, ela nunca será dicotômica, ou seja, eu sempre vou perceber que um organismo vai assumir uma nova característica, e isso vai modificar, né, esse organismo, sendo que não necessariamente ele irá se tornar uma nova espécie. Mas olha lá, vamos entender como é que a anagênese funciona. Olha aí. Período inicial T1, todas as flores vão possuir a cor rosa, né? Ocorre um processo de mutação. E aí essa mutação ela vai controlar a coloração e surge uma flor vermelha no meio da rosa lá. Por algum motivo, essa característica, né, muda aí as chamadas antocianinas, que são moléculas que dão a coloração das flores, e aí ao invés dela produzir a antocianina, que dá uma tendência mais rosa, né, rósea, ela vai produzir
produzir um tom vermelho. E isso, claro, tem uma associação com os polinizadores, né? Vão ocorrer polinizadores que vão se atrair por essa característica. Ou seja, aí o que é que vai acontecer? Essa população de indivíduos vermelhos ela vai se estabelecer dentro da população do rosa. Então eu tenho vermelho e rosa juntos ali. São espécies diferentes? Não, né? Não são, é a mesma espécie ainda. E aí o que é que a gente entra? Se a coloração vermelha for uma vantagem, né? A gente vai perceber que as flores vão atrair polinizadores. E aí, consequentemente, pode ocorrer também uma pressão seletiva favorável, né? A questão da flor mutante, ela pode prevalecer sobre a rosa. Pode ser uma característica mais interessante, por exemplo. O polinizador, ele pode enxergar muito melhor o vermelho do que o rosa, então ele vai polinizar mais flores vermelhas. E com isso, com o passar do tempo, a flor rosa pode acabar desaparecendo, né, gradualmente. E aí, ao fim, nós teremos uma anagênese. E aí, o que acontece dentro desse contexto total? Com o passar dos anos, né, algumas cadeias de milhares de anos, essa população rosa que desapareceu, manteve-se a vermelha, ela vai sofrer outras pressões que vai modificar, e aí sim eu posso ter a ramificação, ou seja, a divisão dicotômica do clado, né, a cladogênese posterior ao processo anagenético. Vamos entender aí agora, olha lá. Na cladogênese, esse processo vai acarretar a diversificação dos clados, né, quando eu tenho a ramificação do clado, e quando uma espécie dá origem a duas ou mais espécies descendentes. Né? Eu tenho uma ancestral que vai originar outros indivíduos, outras espécies. Essas populações elas irão sofrer diferentes pressões seletivas, né? E aí o que é que vai acontecer? A adaptação de cada novo organismo vai fazer com que ele venha acumular características que vão contribuir para a manutenção da vida. Se essas características fossem consideradas negativas, elas seriam deletérias e isso traria uma consequência muito ruim, porque provavelmente aquele indivíduo novo que surge, como aquela característica deletéria, faz com que ele desapareça, né? Ele não chega nem a contribuir com a genética dele para as próximas gerações. E olha só, quando ocorre o processo contrário, né, quando a gente tem aí o sucesso da característica, ela vai manter a vida da espécie, né, no ambiente a qual elas vão estar associadas, e esses organismos que ficaram, né, ao longo do tempo, eles irão formar novos grupos, né, e originar populações distintas. E isso faz com que a gente venha compreender como funciona a filogenética, onde cada grupo vai possuir um ancestral e esse ancestral vai ramificando e dando origem aos organismos posteriores. Na sistemática filogenética, a gente considera a cladogênese o ponto de partida para a diversificação das espécies. Né? E essa cladística ela vai analisar essas relações entre os organismos que vão compartilhar características em comum. Aí a gente pode ver um organismo na base, uma borboleta, que ramifica e dá origem a duas borboletas diferentes. Uma com asas mais largas, outras com asas mais compridas. Isso aí, essa diversificação tem relação com o ambiente, com a pressão seletiva e o local onde ela vai se estabelecer, onde a característica vai funcionar como algo positivo para essa espécie. Tá? Então, um ancestral pode originar duas ou várias espécies, né? E olhe como funciona aí, ó. Surge uma população de flores cor-de-rosa. A variação genética vai determinar essas flores vermelhas, né? Vai ser, no caso, a T1. Forma-se, então, aí uma barreira que acaba por dividir rosas de vermelhas. Né? Eu tenho aí ó, uma população vermelha, surgem as rosas, né? Alguma situação, tipo nesse caso, um rio surge no meio, né? Uma barreira geográfica, nesse caso a gente está colocando o rio. Mas tem outros exemplos, por exemplo, eu posso ter o surgimento de indivíduos, né? A partir de, deixa eu ver aqui, sei lá, a separação dos continentes, no caso, devido à questão da Pangeia, né? Foi uma pressão, né? Uma barreira geográfica muito potente que levou à especiação desses organismos de forma diferenciada, né? E aí, com o passar do tempo, cada população vai sofrendo um processo evolutivo independente, vai se modificando, digamos que vai alargando, né? E aí, consequentemente, duas espécies serão originadas, né? Ao fim do processo. A gente vai ter aí, ao observar, duas novas espécies aí associadas a esse mesmo ambiente que foi dividido pelo rio.
tá? Nos cladogramas, a gente vê as questões da chamada árvore filogenética, que vai ser uma representação gráfica dessa história evolutiva desses organismos e, claro, das suas linhagens. Ela não vai representar uma relação hierárquica. Um detalhe, esses cladogramas, eles não podem ser representados de forma linear. Cladogênese, já está dizendo, divisão dicotômica, anagênese, linear. Então, na anagênese eu tenho a especiação, né, o processo de mudança da característica acontecendo até um determinado ponto, e as anagêneses são responsáveis pelas cladogêneses. É nas cladogêneses que nós temos as ramificações, as divisões, olha lá. Não vai representar uma relação hierárquica, por exemplo. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém é mais evoluído que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Todos os organismos vão estar dentro do mesmo contexto, certo? Ela é mais simples, assim, com relação ao organismo que é considerado evoluído, e evidencia as relações evolutivas entre os grupos, né? Que vão provocar esse relacionamento entre eles, de maneira a representar os ancestrais em comum e as características partilhadas pelas diferentes linhagens. Aí a gente pode ver, por exemplo, o ancestral dos primeiros cordados, ou seja, aqueles que vão apresentar a notocorda, né? E aí a gente tem os primeiros peixes aí sem mandíbula, são os amandibulados, né? Em seguida, a ramificação, surgem os chamados ostracodermos, que são ancestrais antigos, e os placodermos. Esses placodermos, que também são extintos, aí provavelmente originaram os cartilaginosos. Os ostracodermos originaram os acantodianos, que são extintos também, né? E provavelmente os acantodianos originaram os peixes ósseos aí, certo? Em seguida, esses acantodianos também originaram os primeiros répteis, eles originaram os primeiros anfíbios primitivos que são extintos, em seguida os anfíbios atuais, que aí a gente teve uma ramificação para o surgimento dos primeiros mamíferos e os répteis, onde dentro do contexto da evolução dos répteis surgem as aves. Tá? Então perceba como é interessante, né? Mamífero vem a partir de anfíbia. E aí logo em seguida eu tenho anfíbia ramificando para réptil e réptil dando origem à ave, onde a gente diz inclusive que réptil e ave é considerado um grupo único, né? Por isso ele é chamado de grupo monofilético. Pessoal, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade e eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até mais.